Era tudo que o Flamengo queria. Vamos falar sobre isso. Saiu a melhor informação de todas. Falta pouco para Flamengo e Racing no Maracanã. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. O botão aqui embaixo, aciona o sino da notificação. Deixa, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Terminada, não tem mais quais, não tem mais nhenhenhé. Terminada toda a atividade do Flamengo, todos os preparativos para encarar o Racing pela Copa Libertadores da América amanhã, diretamente do estádio do Maracanã, jogo de ida da semifinal, rapaz. Estamos separados por 3 jogos, aliás, por 2 jogos da grande finalíssima e por 3 jogos, quem sabe aí, do título da Libertadores do Flamengo. O treinador rubro-negro comandou a atividade ali a partir das 3h30 da tarde no CT Nindrubu e finalizou os preparativos para esse confronto de amanhã às 9h30 da tarde, às 6h30 da tarde, 6 horas se demole, já estaremos ao vivo diretamente do estádio do Maracanã para trazer todas as informações do Flamengo, a pré-jogo ao vivo na Pedrão RN TV, que é o outro canal, que é o canal de transmissão de jogos, beleza? Estilo rádio das antigas, beleza? Pessoal, saiu uma informação aí nos bastidores do Flamengo que até ganha uma chance maior do Carrascal ser titular no confronto de amanhã, que é o seguinte: Carrascal bem adaptado ao clube e bem à vontade ao Flamengo. A Mônica Alves apurou, outros colegas já haviam apurado, mas ela apurou com mais profundidade com algumas pessoas do Flamengo sobre essa situação. Uma fonte disse: hoje, para um jogador estrangeiro de Liga Espanhola se adaptar ao Flamengo é muito fácil. Eles já são uma parte expressiva do grupo. Não são a maioria, mas são muitos. E isso ajuda muito. Entre esses jogadores tem uruguaio, colombiano, equatoriano, argentino, chileno e até mesmo espanhol, que é o caso do Saúl. E que, segundo essa pessoa, fala o mesmo idioma e isso facilita a integração ali com o grupo. E a pessoa falou, vários jogadores chegaram meio que simultaneamente, passam pelo mesmo processo de adaptação e acabam se aproximando juntos, né? Tem um grau de pertencimento ali, né, em função do idioma que eles falam, que é o mesmo, que é o espanhol. Lógico, cada um com o seu devido sotaque ali, mas eles se compreendem amplamente. E até mesmo o português, se você se esforçar bastante, você consegue compreender, né? E se o companheiro que fala castelhano fale de forma despacio, né? Devagar ali, e isso vem ajudando muito. A pessoa também falou, o grupo é muito leve, como o próprio Carrascal falou na coletiva, é um ambiente muito bom. A situação do jogador ser acolhido fica mais fácil. Se tivesse hostilidade seria difícil. O Carrascal é um cara alegre, simpático, já brinca com todo mundo, já se adaptou ao Rio, que é uma cidade mais alegre, mais solar, onde ele estava na Rússia, sem dúvida nenhuma, né? O Rio de Janeiro, cara, não fosse esses problemas que a gente tem aqui, né? Que são muitos, são grandes, como passou o nosso querido de Arrascaeta, seria a melhor cidade para se morar no mundo, né? Mas infelizmente, né, a gente tem esses problemas aqui, beleza? Torcedores do Flamengo estão se mobilizando para fazer um ato de apoio no CT Nindrubu às 6 horas da tarde, no momento em que o ônibus do clube sair do CT rumo ao Maracanã para o estádio do Maracanã, enfim, redundância falar, mas está tendo essa mobilização através das redes sociais, né, para existir aquele apoio na saída do ônibus, na chegada do ônibus ao estádio também. Infelizmente, em função ali das autoridades, né, algumas restrições, não dá para fazer aquela rua de fogo, aquele recebimento como a gente vê aí a torcida do Internacional fazer, fez até contra o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha vencido. O próprio Racing vai fazer isso
em Avejaneda, mas, cara, o Maracanã, para mais de 70 mil pessoas, apoio não vai faltar e o Flamengo precisa sair com a vitória, com um resultado legal para jogar em Avejaneda. Um grande esquema especial de segurança está sendo preparado para essa partida de amanhã. No dia 22 haverá uma operação especial de trânsito organizada pela Sete Rio, e aí as outras operações, a Polícia Militar vai estar envolvida também, Guarda Municipal, todos os organismos ali de segurança pública e mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O horário das interdições das ruas, das intermediações ali do Maracanã será antecipado. Geralmente as ruas fecham ali por volta das 6h30 da tarde, mas amanhã, especialmente em função do jogo, da magnitude, às 5h30 da tarde, tudo estará fechado e não será possível mais utilizar as ruas ali no entorno do Maracanã, né? Justamente para facilitar a entrada do torcedor ao estádio, enfim, a organização, aquela coisa toda, beleza? E aí, meus amigos, ao que tudo indica, terá mosaico, tá? Terá um mosaico. A torcida organizada do Flamengo está se mobilizando agora, nesse momento que eu estou fazendo vídeo, deve varar a madrugada no Maracanã para montar esse mosaico, essa festa linda, maravilhosa. Um mosaico numa expectativa de mais de 67 mil placas. Então, acredito que todos os setores ali do estádio do Maracanã estarão cobertos com as placas do mosaico, da linda festa que o Flamengo vai fazer, bandeirolas, enfim. Cara, essas bandeirolas são lindas, assim, sabe? Com todo respeito ao mosaico, que é lindo, que é maravilhoso, tem mais a que fazer também, mas eu acho as bandeirolas, assim, magníficas, né? E a gente viu nesse confronto, nesse embate contra a equipe do Palmeiras, né? O pessoal apoiando, cantando a linda festa que foi realizada no Maracanã, né, e que ajudou também o Flamengo a derrotar a equipe do Palmeiras. Libra e Flamengo divergem sobre valor que ficará bloqueado e Justiça baterá o martelo. A Libra diz que a diferença é de 1,6 milhões. O Flamengo, por sua vez, ainda vai calcular e dar a sua posição, mas inicialmente vê uma diferença de 50 milhões para o ano todo. Aí teria que ser calculado o proporcional da parcela, informação do UOL. Então, mais um capítulo que ganha essa novela, Flamengo, Libra, BAP, Leila, essa situação toda que vem se desenrolando, vem acontecendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, né, pode-se dizer, e vai seguir essa batalha, essa briga na justiça. O nosso querido Zico, Galinho de Quintino, falou o seguinte, torcedor. Ih, quase que o copo do Zico cai aqui. Não caiu porque é Mengão, né? Se fosse do Vasco, aí já é capaz de cair. Zico aponta lição e dá conselho antes de Flamengo e Racing no Maracanã e ele fala o seguinte: eu sempre preferi jogar o primeiro jogo em casa. Quando você faz o resultado em casa, você transfere a responsabilidade para o outro. E é maior, né? Você fica com a obrigação de ganhar e fazer tal número de gols. O problema que aconteceu contra o Estudiantes foi esse. No momento que tinha que enfiar a faca e rodar, de fazer 4, 3, 5, não foi feito. Em casa é para isso. Você tem chance dentro do jogo, domínio absoluto e desperdiça. Com um toquinho a mais, aí você se complica. O Froner já dizia, quando enfia a faca, tem que enfiar e rodar. Se você enfiar e tirar, o adversário pode pegar e te aniquilar do confronto. Então o Flamengo precisa, concorda em gênero, número e grau com o Zico, precisa se impor, precisa se fazer do mando de campo, intensidade total. Pô, mas sábado tem jogo, esquece o jogo de sábado, é pra pensar depois, tem que pensar amanhã, na quarta-feira, no Maracanã, jogar com tesão, com vontade, e amassar o adversário. Se eles estão vindo com vontade, nós vamos superar na vontade, vamos ganhar na técnica, na tática,
e acho que é isso que o Flamengo precisa compreender para essa partida de amanhã. O Racing soltou a sua lista de relacionados, né, de atletas que viajarão, né, viajam para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo. E o tal do Rojas, que estava machucado e fez um tratamento intensivo da coxa, acaba que veio para a viagem, viajou. O Nardoni, também volante, parece que é um dos destaques lá do Racing, viajou. Também o Zaratio, lembra? Ex-jogador do Atlético Mineiro, é jogador do Racing atualmente, perdeu a final da Copa do Brasil ano passado jogando pela equipe do Atlético Mineiro. Viaja também, então o Racing tentando trazer o que tem de melhor para vencer do Flamengo, obviamente, né, gente? Mas não vai dar, não vai conseguir. Os uniformes já foram definidos para o jogo de ida, o Flamengo vai com a sua camisa tradicionalmente, o seu manto rubro-negro, calção branco, meião vermelho e preto. A equipe do Racing vem com o seu uniforme tradicional também, com as listras nas verticais, ao contrário do Flamengo que é na horizontal, branca e azul, né? Que até serviu de inspiração para o uniforme da seleção da Argentina. Tem uma história dessa aí, daqui a pouco eu vou estudar, que eu vou ter que estudar o Racing, o time do Racing, para a narração de amanhã, e aí eu vou desmiuçar todas as táticas da equipe racinguista, é assim que se fala, né? Team Victory, o repórter inglês, que está no Brasil como correspondente, exaltou o método de Filipe Luís com o Pedro, pessoal. Pois é, ele que recentemente teceu uma crítica ao Pedro, falando que ele não jogaria na Europa justamente pelo comportamento que ele tem sem a bola. A coisa mudou de figura. E o Team Victory falou: 2 semanas atrás, Filipe Luís basicamente está desafiando o Pedro. E quase ele está falando para o Pedro: olha, tu é um jogador de luxo, tu é um matador de coelho, você não serve para os jogos decisivos. Agora vai provar que eu estou equivocado. Como finalizador, o Pedro é sensacional, sensacional. Mas ele precisa adicionar mais coisas, porque o jogo está cada vez mais pedindo mais coisas ao camisa 9. E essas mais coisas engloba a atitude, o comportamento do jogador quando não tem a posse de bola, a saída do centroavante ali da área, né, fazer com que ele circule durante o campo, até se você porventura está enfrentando uma marcação individual, é interessante que você troque de posições ali durante o jogo inteiro com o seu companheiro de ataque, até para confundir a marcação individual. O Flamengo fez isso bastante no jogo contra o Palmeiras. No próprio gol, né? O Pedro tá isolado lá na frente, mas ele vem para receber a bola. Quem corre lá para a posição do Pedro para atacar o espaço é o De Arrascaeta. Daí o Bruno Fux vem, ele faz um pivô esplendoroso, o Arrascaeta já foi que foi, já enfiou a bola para ele. Cara, um gol lindo. Lindo porque mostra repertório ao time do Filipe Luís. Os 2 gols, tirando o pênalti, foram dessa forma. O Rossi bateu no Pedrão, rapidão, transição ofensiva assim, rápida, sem muito... Não sou contra isso, gosto do jogo de controle, mas tem que adicionar mais ingredientes desse jogo. A transição ofensiva que eu tanto falava apareceu no confronto diante da equipe do Palmeiras e precisa ser repertório contra o Racing também. Lógico que no jogo do Maracanã acho que vai ser difícil, porque o Racing vai ficar lá atrás. Existe a expectativa de botar até uma linha de 5. Vai ser difícil transicionar rápido assim, porque eles vão estar num bloco baixo lá atrás, vai ter que trabalhar mais essa bola. Mas se abre 2-0, de repente os caras se expõem mais. Lá em Avejaneda vão se expor mais, que aí, como o Zico disse, a responsabilidade é deles. Então tem toda essa situação do repertório também, beleza? De Arrascaeta publicou uma foto com o chileno Arturo Vidal. Eles se encontraram no Rio de Janeiro e o De Arrascaeta não poupou elogios ao jogador. Ele é jogador ainda, não se aposentou. El mais grande de Chile, lindo poder de encontrar novo amigo, botou o De Arrascaeta nas redes sociais, minha galera.
Rapaz, o que eu acho engraçado dessa nossa imprensa aí que a gente tem, né, é que criaram uma imagem ali do Felipe Luiz que tem que ser o Felipe Luiz ideal. Um pensamento assim idealista, um pensamento não, porque eu achei que o Felipe Luiz era diferente e coisa e tal. Meu amigo. E aí foi o André Rizek, tá, que falou isso. Não vou ficar aqui também, até porque eu não tô xingando, só tô discordando dele. Ou ele se molda ao ambiente do futebol brasileiro, que é a realidade material que nós temos no futebol brasileiro, ou ele vira esse Felipe Luiz idealista que vocês da imprensa querem que ele seja e sai como bobo. O problema no futebol brasileiro não são as pessoas, cara. O problema é o ambiente, que é extremamente contaminado, inclusive pela imprensa. É o todo. E esse todo, por mais que o Felipe Luiz, no início, eu não falo de arbitragem, coisa e tal, olha como ele quer, isso é tragado pelo ambiente, velho. Não adianta, porque senão ele vai sair de trouxa, vai sair de bobo. Então vocês têm que até fazer uma autocrítica em relação a isso para tentar mudar o ambiente, porque senão muda. Se todos os treinadores fazem, ele não faz, ele é engolido. E vai ser, inclusive, engolido por mim. Lá ele. Não é porque eu vou chegar aqui, eu vou largar a mamona, porque tem que falar da arbitragem sim. Aliás, eu já largava, ficava pé da vida quando ele vinha com esse discurso. Ah, não, porque eu gosto do Daron. Ah, não, porque o Ramon Abate-Abel, eu gosto dele. Ah, não, cara, eu ficava pé da vida com isso. Sempre falei que isso era errado. E aí ele viu que realmente não adianta ele vir com esse discurso idealista, porque, velho, não muda assim. Não muda assim. Tem que mudar o contexto. Se não mudar o contexto, sabe como é que é, como você diagnostica? Sai o diagnóstico, que é o contexto que contamina. Na Europa, o próprio jogador que cava uma falta aqui, na Europa ele não cava, porque é outra coisa. É outra coisa, então não adianta. Entende? Não adianta. Pedro está na mira da seleção brasileira, meus amigos. Pois é, olheiros da seleção brasileira estão observando bem de perto Pedro para convocá-lo para a data FIFA de novembro, que vai acontecer. O Brasil joga contra a Tunísia e Senegal no continente europeu. Rapaz, olha aí tudo que a gente temia acontecendo. Dia 3 de novembro tem nova convocatória. Se convocar o Pedro, fica de fora do jogo contra o Sport, o jogo atrasado lá na Ilha do Retiro. Situação complicada, né? Léo Ortiz treina normalmente no campo, pessoal, e calçou chuteiras nessa terça-feira à tarde no CT Urubu, aumentando as suas chances de enfrentar a equipe do Racing pela Copa Libertadores da América. Tem até uma foto aqui do Gilvan, grande Gilvan de Souza, repórter, fotógrafo do Flamengo, dele saltando. Olha isso aqui, pessoal. O Léo Ortiz dando um salto, rapaz. E evidentemente ele pousou, que não tem como ele ficar voando aí, que ele não é passarinho, não é avião, e causa impacto. Então, eu imagino, no auge da minha ignorância, se ele deu esse salto aí, meu amigo, meu velho, ele vai, não, ninguém quer ficar de fora do jogo. Entende? Anderson Talisca, segundo informação da ESPN, não está feliz na Turquia e tem interesse de voltar ao futebol brasileiro. O meio-atacante tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem e não quer permanecer. Ele ficou insatisfeito com a saída do técnico português José Mourinho, que foi quem pediu a sua contratação, e o Flamengo estaria surgindo como uma das possibilidades de destino do jogador brasileiro. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, chama o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.